Então, turma, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de História e hoje vamos dar prosseguimento e vamos falar sobre o período minerador, um importante ciclo da economia brasileira, da economia da colônia. Lembrando que a colônia, Brasil colônia, ele passa por alguns ciclos, O primeiro ciclo da economia brasileira foi o ciclo do açúcar, Depois do ciclo do açúcar vem o ciclo do minerador, quando acha-se pedras de ouro, na região de Minas Gerais, pelos bandeirantes. Então, a partir daí, muda-se completamente a geopolítica, muda-se completamente a noção de administração do Brasil, porque passa os olhos da metrópole, deixa de ser lá o Nordeste açucareiro, o Nordeste latifundiário, o Nordeste agrário, para vir para Minas Gerais, para o Sudeste, Essa administração e os olhos da metrópole vai começar a centralizar a parte do Sudeste no Brasil. E com isso também muda um pouco das questões sociológicas, Há uma mudança na sociedade brasileira. Começa a aparecer uma sociedade urbana, uma sociedade que vai ter muitos trabalhadores livres, uma sociedade mais contestadora, uma sociedade mais reivindicadora, diferentemente daquela sociedade rural, daquela sociedade escravocrata lá do Nordeste, tá certo? Então vamos ver como é que foi esse período minerador que muda, as feições sociais do Brasil e também a questão econômica, Passa de uma sociedade do Nordeste para a sociedade do Sudeste, tá certo? Então vamos ver como é que foi isso aí. Período minerador, levou 195 anos para encontrar ouro. Ainda assim, o caminho do ouro era muito difícil de ser percorrido, pois passava por duas serras. Quando se descobre, provoca a febre do ouro, que são migrantes de diversas partes, em busca de enriquecimento fácil, já que o ouro era de aluvião, que ficava na beira do rio. A consequência é a explosão demográfica. No Nordeste, os senhores de engenho vão para as Minas Gerais procurar ouro, tendo em vista a concorrência do açúcar de beterraba nas Antilhas. Então, a gente vê aí que há uma mudança completa, uma explosão demográfica nessa região do Sudeste. E também outros migrantes vieram para o Brasil em busca de ouro, Então, a febre do ouro porque o ouro é aquela coisa imediata, você acha pedra, você acha o metal e aquilo te dá fortuna, aquilo te dá poder. Diferentemente da plantação da cana, Plantação da cana que gera todo um processo na sua produção até o seu lucro. Então o ouro é um lucro imediato. É importante saber também que esse ouro de aluvião, que seria isso? Aluvião, porque o ouro encontrado em Minas Gerais era um ouro que ficava às margens do rio. E esse ouro, ele vinha descendo, ele vinha lá desde os Andes, lá da parte ali da Bolívia, do Peru, e ele vinha pelos rios, chegando até encontrar ali a bacia do Paraná, e aqueles rios é que levavam esse ouro e iam ficando nas margens dos rios esse ouro. E para se pegar esse ouro, uma forma muito fácil, muito simples. Era só ali os primeiros exploradores eram pessoas que iam pegar ouro com um pedaço de pau, assim, com ferramentas bem rústicas, não tinha nenhum tipo de material especializado para buscar esse ouro. Quando chega, o ouvido lá dos senhores de engenho, quando chega a Portugal, que se achou ouro, aí tudo bem, aí começam a se formar os arraiais, começa a se formar uma coisa muito mais especializada, uma coisa mais organizada, e com isso também veio fiscalização, No caso, Portugal tinha que mandar pessoas, tinha que mandar equipes do governo para fiscalizar essa tirada do ouro, porque o ouro estava sendo retirado de sua colônia. Logo, aquele ouro vai ter que ir para onde? Vai ter que ir para Portugal, enriquecer a metrópole, não é verdade? Então, gente, é importante também salientar isso aí, saber que esse ouro achado, nas Gerais foi um ouro de
aluvião. E outra coisa importante também, entender essa explosão demográfica, né? Então muitas pessoas vieram para as Gerais, estrangeiros, né? Aventureiros, trabalhadores livres, senhores de engenho, porque o açúcar começa também a ter uma derrocada, começa a ter uma concorrência muito forte, né? Ali das Antilhas, ali da América Central, ali daqueles países ali da América Central, com o açúcar da beterraba, né? Da planta beterraba, que também tinha um grande valor para a produção da sacarose. Então começa a haver a concorrência do açúcar das Antilhas, não é verdade? E a procura do ouro, né? Ou melhor, né? O mercado do açúcar ele começa a ter uma queda porque ele começa a ter uma concorrência do açúcar produzido nas beterrabas nas Antilhas, né? Onde é que é ali Cuba, onde é ali o Haiti, aqueles países da América Central ali, juntamente com o achado do ouro nas Gerais. Então logo as atenções de muitas fazendas que não tinham muita produtividade, essas pessoas migraram para a região sudeste, para as Minas Gerais, para pegar o ouro em busca do enriquecimento. Tá certo? Então os arraiais, né, acabaram aparecendo. Então vamos ver como é que isso aí, ó. Os arraiais, acampamento de garimpeiros sem infraestrutura, porque ninguém mais consegue produzir alguma coisa. A carestia era muito alta, além da fome e as epidemias. Então, gente, no início, quando se acha o ouro, na verdade, então eram feitos aqueles arraiais de uma forma rústica, né? De uma forma rudimentar, as pessoas sem muito equipamento, sem equipamentos necessários para pegar, produzir, conseguir retirar esse ouro do aluvião, não é verdade? E também era uma coisa assim, sem nenhuma infraestrutura no sentido de ter, né, um apoio sanitário, de ter um tipo de organização administrativa. Então eram garimpeiros, eram pessoas que se aventuraram e ali se amontoavam, ficavam de qualquer jeito, né? Que não tinha lei, na verdade, não existia uma organização para fazer essa compra, fazer esse controle daquele ouro que estava ali. Então muitas epidemias, na verdade, muitas doenças foram aparecendo ali, muitos assassinatos, muitas mortes e uma verdadeira desorganização onde não havia uma terra sem lei, uma terra sem ninguém, sem nenhum tipo de presença de Portugal. Logo que, com o passar do tempo, começou a haver uma melhor administração, até porque Portugal tinha necessidade de ter o controle, ele tinha que saber, né, a quantidade de ouro que era produzida, porque, como nós já vimos anteriormente, o ouro era um metal de muito valor no sentido de dar riqueza e dar prosperidade para determinada nação. Então media-se a capacidade, a potência de uma nação, de um reino, pela capacidade de ouro que ele tinha em seus cofres, né? Que a gente chamava de metalismo, que é aquela concentração de ouro que um país tem, onde ele, né, de acordo com a quantidade de ouro que ele tem maior poder, ele tem maior influência, tá certo? E o Estado português não está presente neste primeiro momento. No primeiro momento que se acha o ouro lá, Portugal fica de fora. Porque a gente às vezes pensa assim com a nossa, né, quando a gente vai analisar, né, um fato histórico, quando se estuda a historiografia, né, que é toda a literatura que trata da história, a gente tem que pensar com essa cabeça lá daquele tempo. A gente não pode tentar entender os fatos que ocorreram no século XVI, no século XVII, com a nossa cabeça de hoje. Então, até Portugal tomar conhecimento, até essa notícia chegar a Portugal, isso demorou muito tempo, não é verdade? E é bom a gente lembrar também que Portugal, ao colonizar o Brasil, ele não tinha condições administrativas, não tinha condições logísticas para vir aqui tomar conta. O que ele fez? Ele instituiu o sistema de capitanias hereditárias. Aí isso já prova a falta da capacidade dele conseguir, né, administrar um território tão grande. Então, quando se descobre o ouro, Portugal também até se mobilizar, até o país todo se mobilizar para criar uma infraestrutura, isso vai demorar. E sem contar que naquela época, nos veículos de comunicação eram mensageiros, né? Era uma coisa rústica, uma coisa
que não é como hoje, que a gente tem um celular, a gente tem telefone, né? Nós temos internet, né? Acontece uma coisa, por mais longínquo que seja, em qualquer lugar do mundo, daqui a questão de segundos, questão de minutos, nós já estamos tomando conhecimento. Então, naquela hora, até as notícias, né, chegarem, até os fatos serem concretizados, isso daí demandava muito, muito tempo. Então, logo quando se descobriu o ouro, nas Gerais, ficou ali mesmo uma terra sem ninguém, uma terra de garimpeiro, onde o Estado estava ausente, né, e para ali iriam, né, aventureiros, garimpeiros, trabalhadores livres e também os fazendeiros, os senhores de engenho, que eles tinham o quê? Eles tinham escravos, eles tinham, né, capatazes, então esses que de repente oprimiam e esses que colocaram nas leis deles, né, era uma coisa particularizada, então era o leito mais forte, quem tinha mais arma, quem tinha mais condições que dominava e tomava conta ali do arraiá, tá certo? E a civilização do ouro é urbana. Os bandeirantes têm vantagem neste momento inicial, pois eles dominam junto com os emboabas, que não eram nem paulistas e nem bandeirantes. Então a sociedade, aquilo que eu falei, a mudança no aspecto social, no aspecto sociológico, né, da história da população brasileira. Então aquela sociedade rural, que é uma sociedade escrava, uma sociedade, né, latifundiária, aquela sociedade patriarcal lá do Nordeste, ela vai mudar de figura, porque a sociedade do ouro, a comunidade, né, que vinha em função da extração do ouro, da garimpagem do ouro, ela acaba se tornando cidades, né? Até hoje nós temos aí Diamantina, Ouro Preto, todas essas cidades que surgiram em função dessa mineração, não é verdade? E outra coisa, os bandeirantes também vão enriquecer muito, porque eles vão achar o ouro no intuito de quê? No intuito de capturar índios, lembra lá da influência da igreja, aqueles índios que iam para o interior do país criando as suas missões, né? E os jesuítas iam para catequizar esses índios acabavam se interiorizando, iam para o interior do país, uma coisa tudo puxa a outra. Aí o que acontecia? Aumentou, expandiu o território brasileiro e uma dessas perseguições, numa dessas procuras por índios e por escravos também, escravos fujões, né, que eram uma mão de obra muito, né, a gente lembrar que São Vicente, os paulistas, a população, a elite de São Vicente não tinha tantas condições financeiras como a elite lá de Pernambuco, a capitania de Pernambuco. Então eles tinham que aprisionar índios, tinham que aprisionar escravos fujões para terem dinheiro, para terem força de trabalho, porque eles não tinham muita condição financeira. E nessa procura, nessa busca por índios fujões, por negros fujões, índios fujões e também índios das missões catequizados pelos padres jesuítas, foi que eles acharam, os bandeirantes acharam o ouro, né? Isso aí inicialmente eles se deram bem, foram os que se deram melhor, foram os que tiveram maior lucratividade. E, consequentemente, essa notícia se espalhou, né? Passou para todo o território brasileiro, chegando ao Nordeste, e os senhores de engenho também foram com seus escravos, foram com seu pessoal também extrair ouro e levando aventureiros, levando os garimpeiros, indivíduos de qualquer sorte, de qualquer cultura, e há uma explosão demográfica. Aquele processo, né, que houve no Nordeste, aquele processo demográfico, aquele processo de ocupação, de colonização, né, que foi um processo até que meio lento, meio vagaroso, agora completamente diferente. Quando fala-se de sociedade do ouro, sociedade mineira, na verdade a sociedade da mineração, há uma explosão do ouro, há uma explosão demográfica e há o que? Uma febre do ouro, essa coisa da febre do ouro, né? Essa procura desvairada, essa procura louca por ouro acaba trazendo pessoas de toda sorte para ali tentarem ganhar a riqueza, ganharem, né, um pouco de dinheiro, tá certo? Então vamos dar continuidade. Em 1725, a declínio do ouro, né? Então, como esse ouro era de aluvião, como esse ouro que estava
né, nas margens dos rios, ele era pego muito rapidamente, mas como o ouro não era ali minas que estava encravada no subsolo que produzia ouro, né, que tinha ouro ali, então esse ouro achou-se o ouro, mas rapidamente também exauriu, acabou rapidamente. O declínio do ciclo aurífero. Assim, os donos de fazenda começaram a plantar feijão, milho, trigo para abastecer a zona aurífera. Marquês do Pombal assume o poder até 1750, quando ocorre uma nova virada, com a presença da coroa brasileira baseada no fiscalismo. Então, aquilo que a gente viu lá, que o Marquês de Pombal vai fazer, né? Ele vai, de qualquer forma, aumentar a fiscalização do ouro que estava sendo retirado aqui no Brasil, nas regiões das minas brasileiras, vai aumentar os impostos, na verdade vai brigar com a igreja, porque ele vai tirar esse poder da igreja, esse poder da catequese dos índios, vai expulsar os jesuítas que protegia os índios. Então Marquês de Pombal também vai colaborar para que começasse ali, naquelas pessoas que acumularam algum tipo de riqueza, algum tipo de dinheiro, começarem a investir na plantação de milho, na alimentação, no abastecimento daquela comunidade, que, como eu falei anteriormente, houve uma explosão demográfica, uma grande quantidade de pessoas indo morar, indo viver tão rapidamente em determinado local. Logo, essas pessoas precisam de se vestir, precisam de se alimentar, né? Precisam de apoio, precisam de calçados, precisam de um comércio, não é verdade? Precisam construir casas. Então, algumas pessoas começaram, principalmente os fazendeiros da região ali, começaram a investir, a plantar esses produtos que serviriam para alimentar, abastecer toda essa sociedade, né, do ouro. Tá certo? Aí, o que é importante saber também do período do ouro, período da mineração no Brasil, é que há uma concentração populacional muito rapidamente, a criação de uma sociedade que é uma sociedade urbana, na verdade? Desculpe. Então vamos continuar lá. Então as consequências desse período minerador, qual foi as consequências disso aí? Foi criada uma civilização urbana, um modelo urbano que não existia antes. Então isso é muito importante saber, isso tem que estar associado, né, a cada fato histórico, tem que estar associado às consequências, não é verdade? Como eu já falei anteriormente lá, cada período, né, da história brasileira, vocês têm que estarem sabendo, vocês têm que tem que fazer uma interação, tem que fazer uma ligação com determinados fatos, determinados acontecimentos muito importantes. Por exemplo, período pré-colonial. Isso tem que saber, isso tem que estar, né, na cabeça de vocês a todo custo. Fazer essa associação. Período pré-colonial, né? O que tinha no Brasil, o que era explorado? Era explorado o pau-brasil. Como era isso? Era através do quê? Do escambo, né, entre portugueses e índios, não é verdade? E o que Portugal fazia, né? Portugal fazia aquelas expedições de patrulha, expedições somente para fazer o policiamento e ver como é que está a costa brasileira. E, consequentemente, aproveitava essas expedições para fazer o quê? Para fazer o escambo, fazer a troca desse produto, né, que tinha muito valor na Europa, que servia para atingir roupas, né? Depois vem o quê? Período colonial. Começa com a capitanias hereditárias, distribuição das terras, né, para os donatários. E esses donatários dividiam as terras através das Seis Marias, tá certo? E o que acontecia ali? A sociedade escrava, latifundiária, né, rural, patriarcal. Então isso tudo está ligado ao Brasil colônia, ao Brasil nordestino, ao Brasil agrário da zona da mata, onde eram plantada a cana-de-açúcar, onde tinham os engenhos, né? Então quem era dono do engenho, as fazendas eram chamadas de engenho. O engenho, quem mandava no engenho? Era o senhor de engenho, né? Que ele tinha sua moradia, que era a Casa Grande, e tinha a moradia dos escravos, chamado senzala.
E dentro desse engenho existia ali o local onde se produziu açúcar, né? Que é a casa de purgar, a moenda. Então isso aí tudo tem que estar sabendo, não é verdade? E saber que o parceiro de Portugal, né, desse refino e comercialização do açúcar, era feito por quem? É feito por os holandeses. Posteriormente, com a União Ibérica, Portugal, como a Espanha era um concorrente, né, holandês, aí vieram as invasões holandesas, né, no Nordeste brasileiro. Tá certo? Depois veio o que? O período do ouro. Até chegou o período do ouro. Lembrando que, voltando mais um pouquinho, o ciclo do açúcar, né, não deu espaço para a pecuária na parte litoral, a parte, né, de litoral, na zona da Mata Nordestina. Então, essas fazendas, né, essas fazendas de produção de carne, essas de rebanhos, né, eles tiveram que se interiorizar, tiveram que ocupar o Vale do Rio de São Francisco. Por isso que o Rio de São Francisco é conhecido como Rio dos Currais, Rio da Integração Nacional, né? Velho Chico. Então são todas expressões dadas para a figura do vaqueiro, aquela figura que vai ser o quê? Que vai trabalhar na pecuária bovina, caprina, né? Vai trabalhar nessa região que vai fornecer couro para roupa, para móveis, para utensílios e alimento, a carne que vai sustentar toda essa comunidade do açúcar. Então, quando a gente vem agora para a sociedade do ouro, uma coisa básica que tem que lembrar, que tem que estar associada, muda-se a configuração de sociedade rural com a sociedade urbana. Há uma grande mobilidade, começa a haver no Brasil uma mobilidade social, ou seja, pessoas pobres começam a achar ouro, começam a passar para a classe média, começa a haver grande quantidade de trabalhadores livres. E esses trabalhadores livres começam a ser muitos questionadores, começam a querer participar muito mais das decisões políticas. Logo que a gente vai ver que o território ali de Minas Gerais vai ser palco de muitos movimentos, né, contra a administração portuguesa, e vai culminar com o problema do ouro, né? A questão do ouro, ela vai ter um declínio quando se começa a exaurir essa grande quantidade, esse ouro que era de aluvião, que era o ouro que era achado às margens do rio, tá certo, gente? Então essas associações têm que estar, né? Tem que estar na massa do sangue, tem que saber isso aí de qualquer jeito. Então vocês viram que eu fiz um breve histórico praticamente de tudo que eu já falei até agora. Então, o período minerador tem que fazer aquelas associações de determinada situação, certo? Criação de uma camada média da população, olha aí, é chamado, vocês vão estudarem lá em sociologia, a gente estudou lá em sociologia, o que é mobilidade social. Camada média da população, que é a classe média, não é verdade? Formada por funcionários públicos da coroa, tabeliões, juízes, integrantes do exército, padres com função de cartório. Havia maior mobilidade social, pois muitos escravos foram alforriados, como consequência do contrabando do ouro. Então, né? E a gente vê nessa sociedade, na sociedade do ouro de Minas Gerais, começa a aparecer uma arte eminentemente brasileira, aliás, não é eminentemente brasileira, mas o primeiro movimento da arte no Brasil, chamado Barroco, né? Então o Barroco, na questão das artes, né, do Aleijadinho, né, que produziam as figuras sacras, né, aqueles santos, né, produzia-se ali através de uma arte que ficou muito caracterizada, né, nas Gerais. E falando também sobre essa questão de produção de santos e tudo, existe até um termo chamado Santo do Paoco. Então é importante saber isso aí. Por que essa expressão Santo do Paoco? É porque, como eu falei anteriormente, Portugal ela tinha uma dificuldade para administrar o Brasil, centralizar o Brasil, fiscalizar, né? E ocorria um grande contrabando de ouro, né? Existia um grande contrabando de ouro das Gerais, porque até os portugueses mesmo, até membros da coroa mesmo, para burlar
para fugir desse controle português, né, eles mandavam obras de arte, né, os santos, né, que eram produzidos ali, para Portugal, para a Europa, ou para a Europa, do modo geral. Então, como é que eles faziam para contrabandear esse ouro? Eles faziam as obras de arte, os santos, e esses santos eram oco, né? Tirava-se a madeira de dentro dele, e ali colocava, na maioria das vezes, o ouro em pó. O ouro em pó, uma ele ali dentro, e para fugir, né, do fisco, para fugir dos impostos do ouro. Então, por isso chamava o santo de pau oco. Era um santo, mas na verdade por dentro estava cheio de ouro que estava servindo de contrabando. Então, quando você vai falar de uma pessoa falsa, se faz de santinho, mas na verdade não é nada disso, né? Tem dupla personalidade, você faz essa analogia, você usa essa expressão, o santo do pau oco, que era justamente uma forma de contrabandear o ouro das Gerais, tá certo? E, evidentemente, essa busca, né, chamava o quinto, né? Tinha um quinto que era a cobrança do ouro, e tinha a derrama. A derrama era o quê? Portugal, as tropas portuguesas, né? O governo português ia lá e cobrava todos aqueles quintos atrasados, entrava na casa do sujeito, entrava na fazenda, roubava o que tinha, pegava, saía confiscando o que se achava que devia. Aí pegava animais, produção, roupa, fazia tudo o que queria fazer, né, para uma forma de cobrança daqueles quintos, dos quintos que era o imposto cobrado sobre o ouro, tá certo? Então, ocorreu difusão da mão de obra africana, porém a indígena era pouco expressiva, tá? Surgiu um percurso do mercado interno, formado por feijão, milho e mandioca. O eixo econômico se transfere do Nordeste para a região Centro-Sul. Oportunidade de maior difusão cultural por causa de uma sociedade mais complexa. Então, gente, é importante saber aqui também que, por exemplo, aquela sociedade lá, né, aquela sociedade do couro, aquela civilização do couro, melhor dizendo, lá do Vale do São Francisco, que abastecia a Zona da Mata, era um espaço pequeno, ficava restrito, né? Esse abastecimento era muito local. Já lá em Minas Gerais, não, quem vai abastecer a sociedade, devido a essa explosão demográfica, foram as fazendas do Sudeste e quem também? A carne do Sul, a carne lá do Rio Grande do Sul, chamado charco. Então, para abastecer toda essa quantidade de pessoas que estavam ali, essa grande quantidade de pessoas, essa grande quantidade, né, urbana, essa grande concentração de população, começou a haver a integração nacional. Vinham pessoas do Nordeste, né, alguns produtos do Nordeste também vinham para lá, produtos, né, que eram plantados, que eram cultivados ali próximo à região das Gerais, e vinha também a carne, vinha o couro lá do Sul, não é verdade? Então, né, e onde é que é a área de confluência ali? Era o interior de São Paulo, né? O interior de São Paulo, que era o local onde as tropas paravam ali, né? Barretos, aquele local ali do interior de São Paulo, onde havia o que? Era o comércio, né? Que era a troca de troca ou compra da carne, do charco, dos produtores do Sul para abastecerem quem? Abastecerem a comunidade, né, urbana, sociedade urbana, melhor dizendo, lá das Gerais, tá certo? Surgir um percurso no mercado interno. Então, um novo percurso do mercado interno. Aquele percurso que era pequenininho, que era curto, que era regional, do Vale do São Francisco com a Zona da Mata, ver como é que se ampliou, como é que se mudou completamente isso aí, né? E em 1808, Dom João permite a imprensa no Brasil. Isso é importante porque é uma forma de registrar, uma forma de, né, escrever, registrar os fatos que estavam ocorrendo na sociedade. Surge o Barroco como um movimento estético autônomo, que é o Barroco, né, que é uma arte, né, brasileira. Ocorre uma difusão das ideias da ilustração. Isso aqui é quer dizer que o iluminismo, desculpe,
Iluminismo, né? Distinção. Elite brasileira possui o maior grau de autonomia da elite portuguesa, pois muitos brasileiros iam estudar em Coimbra. Então o que é que acontece aqui, né? Acontece aqui o seguinte, os filhos, né, dos brasileiros iam estudar onde? Em Portugal. E lá em Portugal, em Coimbra, Universidade de Coimbra, alguns iam também para a França, eles vinham com ideais da Europa, ideais iluministas, e traziam esses ideais para o Brasil. Isso aí, de certa forma, né? Só que esse estudante, ele vai envelhecendo, depois ele vai receber do pai o que? Toda a propriedade. Então, vai começar a haver uma separação, na verdade, uma separação da elite brasileira com a elite portuguesa, como forma até de não aceitar mais aquela questão do pacto colonial, aceitar a subordinação muito grande que a colônia, que estava prosperando, estava enriquecendo com a metrópole portuguesa, que na verdade essa subordinação, né, esse pacto colonial estava servindo para sustentar, né, a coroa portuguesa, só que não queriam fazer nada, só queriam deitar e rolar nos produtos lá produzidos pela colônia. Tá certo, gente? Então isso aqui, beleza? Então deu para ver como é que foi essa sociedade do ouro, essa explosão demográfica, todos esses acontecimentos, todos esses fatos, né, que ocorreram no Brasil do Sudeste, que mudou o eixo econômico do Brasil, mudou a mobilidade, houve uma mobilidade social e várias outras consequências, melhor dizendo. Então a gente vai parar agora, tá certo? Então na próxima aula a gente vai tratar disso aqui, ó. Rebeliões coloniais e tentativas emancipacionistas, tá certo? Só lembro que, posteriormente, nós vamos abordar com mais detalhes, com mais importante, esse período minerador, porque o período minerador engloba muitas questões de revoltas, de rebeliões, envolve muitas questões da vinda da família real, então a gente ainda vai tratar mais, dentro das nossas disciplinas de história, sobre o período minerador, tá certo?